galera, beleza? Aula 40 do canal. A gente vai continuar com as aulas de pré-cálculo, tá? Que são super importantes, principalmente com relação a alguns temas que são muito frequentes em cálculo, como as raízes, os radicais. Então, vocês vão fazer muitas simplificações, muitas operações com os radicais. Então, essa aula vai ser bacana para vocês tirarem algumas dúvidas e principalmente para chegarem lá nos estudos de cálculo 1, cálculo 2, vocês já dominarem essa parte das operações com as raízes. Beleza, galera? Então, bora lá. Bom, de cara a gente tem aqui, ó, raiz de 2 mais raiz de 2. Ah, mas raiz de 2 mais raiz de 2 é raiz de 4. Então, tem bastante gente que faz esse tipo de resolução. Na verdade, você tem que pensar da seguinte maneira. Quantas raízes de 2 eu tenho aqui? Antes do raiz de 2 não aparece nada, mas tem sempre o algarismo 1, certo? Então eu tenho uma raiz de 2 e aqui, antes da raiz de 2 não aparece nada, mas tem 1 também. Então eu tenho uma raiz de 2 mais uma raiz de 2. Ou seja, 1 mais 1, eu tenho 2. Eu tenho 2 o quê? 2 raiz de 2. Então tá aqui a resolução bem tranquilo, né? Só pra gente começar aí. Então tomem bastante cuidado com o sinal, tá? Então, raiz, repito raiz, se eu tenho um sinal positivo ou negativo. Eu repito a raiz e somo sempre os coeficientes. E os coeficientes, para você que é leigo em cálculo, ele é o que nos diz quantas raízes eu tenho. Então aqui nesse caso, quando não aparece nada, é 1. Então eu tenho uma raiz de 2. Se tivesse 3 aqui, seria 3 raízes de 2. Beleza? Bom, aqui no exemplo 2 a gente já tem os coeficientes, né? Que é o 4 e o 6. Então a gente só repete as raízes, né? A raiz de 3 a gente repete. E a gente fica com 4 mais 6. 4 mais 6, 10. 10 raiz de 3, ok? Caso bem similar os dois, né? Aqui embaixo eu tenho os coeficientes, né? Quantas raízes eu tenho? 4 e 6. E aqui em cima eu não tenho. Quando eu não tenho, não aparece nada, é sempre 1. Beleza, galera? Nesse caso a gente tem um exercício análogo ao primeiro, certo? Então eu tenho raiz de 5 menos raiz de 5. Eu posso repetir a raiz aqui, já que eu tenho duas? Calma lá, né? Você tem que analisar primeiro. Então, aqui do ladinho não aparece nada, mas tem 1. Aqui do ladinho também não aparece nada, mas tem 1. Opa! Então eu tenho uma raiz de 5 menos uma raiz de 5. 1 menos 1, 0. Então, uma raiz de 5 menos uma raiz de 5, eu fico com 0. Ok? Então tem que interpretar bem antes para poder resolver. Bom, agora a gente tem o seguinte, ó. Coeficiente 3, coeficiente menos 2. E raiz de 6, raiz de 6. Se eu vou conseguir operar com esses dois coeficientes aqui, beleza. Eu repito a raiz de 6, ó. E eu fico com 3 menos 2. 3 menos 2 é 1. 1 precisa aparecer aqui? Não, né? Então eu fico só com a raiz de 6 mesmo. Beleza? Então você pode interpretar antes ou depois. É preferível que você interprete antes, né? Eu tenho 3 raiz de 6 menos 2. Opa, então se eu fazer 3 menos 2, vai sobrar um número positivo. Vai sobrar um número que eu vou poder utilizar, então eu posso repetir o que eu tenho igual aqui, ó. Eu posso repetir o radical, a raiz, 6, 6, raiz de 6, raiz de 6, eu repito, e opero com os coeficientes. 3 menos 2 dá 1, e o 1 está aqui do ladinho, mas não precisa aparecer, beleza? Bom, agora a gente vai para o último aqui, super simples também, coeficiente 4, coeficiente menos 6. Então eu vou repetir as raízes, né? Repito a raiz de 2, vou repetir aqui embaixo. 4 menos 6, eu tenho 4, devo 6, pago minha dívida e ainda fico devendo 2. Bem simples, né? 4 menos 6, menos 2. Menos 2 o quê? Menos 2 raiz de 2. Bom, pessoal, continuando aqui agora com as multiplicações, tá? E divisões com as raízes, a gente vai fazer a multiplicação primeiro. Então vamos lá. Quando eu tenho raiz de 4 vezes raiz de 4, eu tenho raiz de 4 ao quadrado, certo? E o que acontece quando eu tenho raiz de 4 ao quadrado, certo? Vocês estão vendo esse 2 que está aqui fora? Pode acontecer duas coisas com ele. Ou eu posso usar esse 2 para cortar com o que está aqui fora e tirar o 4 para fora da raiz, a resposta vai ser 4. Ou esse 2 vem para dentro aqui ó, da raiz e eu fico com raiz de 4 ao quadrado, certo? Ou eu posso simplesmente fazer 4 vezes 4, 16. Então eu vou ficar com a raiz de 16. Qual que é a raiz de 16? 4. Então, para você que já entende um pouco de matemática, você sabe que
Esse 2 pode vir aqui para dentro, eu posso simplesmente cortar e tirar o 4 para fora da raiz. Para você que está iniciando no estudo da matemática, acredito que seja interessante você fazer 4 vezes 4, 16. Raiz de 16, 4. Ok? Então bora lá para o segundo. Raiz de 8 vezes raiz de 8. Mesma coisa, né? 8 vezes 8, 64. Qual que é a raiz de 64? 8. Então a gente acaba voltando no primeiro número aqui, né? Super simples. 8 vezes 8, 64. Raiz de 64, né? Dois números iguais que multiplicados dão 64, 8. Beleza? Agora aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar os coeficientes, né? Ó, eu tenho 4 raiz de 3, que multiplica 3 raiz de 3. Então eu vou fazer assim, ó. 4 vezes 3, 12. Ok. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Agora eu continuo. 12 vezes raiz de 9, né? 12 raiz de 9. 12 vezes raiz de 9. Qual que é a raiz de 9? É 3. Então ficou 12 vezes 3, que dá quanto? 10. Faz assim, ó. 10 vezes 3, 30. 12 vezes 3, 6. Então, 36. Ok? Super simples também, né? Vamos para o último aqui, ó. Raiz de 5 sozinha vezes 4 raiz de 5. Então, antes aqui do radical, aqui não aparece nada, mas tem sempre 1. Então, quando não aparece nada aqui, vai ter sempre 1, né? Como a gente viu lá antes. Então, 4 vezes 1, 4. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Continua. 4 vezes, qual que é a raiz de 25? 5, né? 4 vezes 5, 20. Beleza, galera? Bom, galera, agora a gente vai para as divisões com radicais, tá? Então, aqui a gente tem raiz de 2 sobre raiz de 2. O que eu tenho em cima no numerador é a mesma coisa que eu tenho no denominador, certo? Então seria a mesma coisa que eu tivesse, por exemplo, 10 dividido por 10, 100 dividido por 100. Ele vai dar sempre o mesmo resultado. Então se eu tenho algo em cima e a mesma coisa embaixo, eu simplesmente posso até cortar, se vocês quiserem, né? Se vocês quiserem, vocês podem cortar, mas o resultado vai dar sempre 1, ok? Bom, nesse caso a gente tem, ó, denominadores comuns, certo? Então vocês lembram lá das frações, quando a gente tem denominadores comuns, a gente só repete ele aqui embaixo. Tem um vídeo no canal, tá? Sobre frações, operações com frações, ok? O que vocês vão fazer com a parte de cima? Soma direto. Eu tenho raiz de 3 e 2 raízes de 3. Então, aqui do lado não aparece nada, mas tem 1, né? Eu tenho uma raiz de 3 mais 2 raízes de 3, ou seja, eu vou ter 3 raízes de 3. E o que vai acontecer aqui nesse nosso caso? Eu tenho 3 no numerador e no denominador, correto? Então eu posso fazer essa simplificação, ó. Cortei, fiquei só com raiz de 3. Beleza, galera? Então, denominadores comuns eu repito, ou seja, quando o denominador, que é o número que está embaixo, for igual. E a parte de cima eu simplesmente somo. Uma raiz com 2 vai dar 3 raízes de 3. 3 com 3 eu corto, sobrou somente a raiz de 3, beleza? Bom, agora a gente ficou aqui para fechar 6 raízes de 5 sobre 4 raízes de 5. Raiz de 5 com raiz de 5, a gente anula, né? Sobra 1, e o 1 não precisa aparecer. Tirando alguns casos bem particulares, tá? Que ao longo do cálculo diferencial vocês vão encontrar. Sobrou só o quê? 6 sobre 4. Então anulei o raiz de 5 com a raiz de 5, ok? O que eu faço com esse 6 sobre 4? Eu posso simplificar, né? Simplificação é simples, gente. Tenta dividir por 2 em cima e embaixo, no numerador e no denominador, para ver se dá. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. Então, deu certo. Aqui eu já não consigo simplificar mais, eu cheguei em 3 sobre 2. Ok, galera? Beleza? Dei uma revisadinha em casa, super interessante a gente tá sempre revendo esses conceitos porque eles são muito usados em cálculo. Então, se você fazer a revisão aqui de pré-cálculo do canal, quando chegar no cálculo diferencial mesmo, vão existir várias situações em que vocês vão saber como agir, principalmente com relação a limites, que tem muita simplificação dessas aqui, ó, com radical e tudo mais. Ok, galera? Beleza? Então, valeu, até a próxima.